Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live. Agora vai ser a live de desânimo após a maternidade. Eu e a Maica, ginecologista, porque é muito comum as mães reclamarem que depois que tiveram o bebê ficaram com desânimo, que a disposição não é mais a mesma. E a gente sabe que logo no começo da maternidade o puerpério é uma fase difícil, tem muita alteração hormonal. Os primeiros meses do bebê são muito desgastantes mesmo, mas e quando é que a gente vai desconfiar que esse desânimo não é cansaço? É algum problema? É isso que nós vamos conversar hoje aqui, eu e a Maica. Então vamos esperar a Maica entrar e aí a gente vai começar. Oi, Aline, seja bem-vinda. Esperar aqui o pessoal ir entrando e é isso que nós vamos conversar. Então assim, no começo é realmente muito complicado mesmo. A gestação, ela é desgastante, você tem muita variação hormonal, você tem muita alteração hormonal, você tem muito cansaço pelo fato de ter o bebê acordando a madrugada inteira. Então no começo é difícil mesmo, gente. Ninguém tá dizendo aqui que no começo vai ser fácil. No começo tem muito cansaço, mas tem uma hora que a gente tem que desconfiar que esse cansaço não é normal, entendeu? E aí, deixa eu só esperar, deixa eu só ver se eu acho a Maica. Aqui. Já chamando a Maica. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu acenar para todo mundo. Só tô aguardando a Maica aceitar. Já mandei. Já tô dando introdutório. Então, gente, é coisa, viu? Que nós temos que conversar hoje. Eu quero todo mundo aqui. Eu tô vendo que tem paciente minha. É isso mesmo, hein, Jéssica? Vamos entrando, que o papo hoje é sério. Não quero mais ver vocês sofrendo com isso, não, tá? Não quero, não. Não quero ver vocês sofrendo. Eu não sei por que a Maica não tá conseguindo entrar. Eu já pedi. Maica, você tá me ouvindo? Se você tá tendo algum tipo de dificuldade para entrar, porque eu enviei a solicitação para você. Vê aí, qualquer coisa me manda no comentário, tá? Ela não tá conseguindo participar. Ó, enviar a solicitação. Tô mandando de novo, vamos ver. Vamos ver, gente. A Maica tá tendo dificuldade. Ah, agora foi! Conseguimos! Peguei. Olha lá, gente. Tudo bem? Tudo jóia. Faz um tempo que a gente não se vê, né? Onde você vai tão bonita desse jeito? Você vê, eu sempre me arrumo, desculpa, já que não tem shopping, não tem barzinho, né? Não tem balada. Aí eu me arrumo para fazer live. A diversão. Fazer live. Eu uso para fazer live, para não enferrujar a maquiagem, assim, né? Somos 10. Somos 10. E aí, Maica, eu tava já começando aqui, antes de você entrar, eu tava falando pro pessoal assim. Peraí, deu tilt aqui no trem. Ó, eu tava falando pro pessoal assim, Maica, que no começo, logo quando a gente tem bebê, é muito cansativo, né? O puerpério é uma fase difícil, porque a gente tem muita dificuldade, muita alteração hormonal, o bebê acorda toda hora, mas às vezes isso não é cansaço, é um problema. Por isso que eu te chamei, a Maica ginecologista especializada em saúde feminina. Então, se apresenta para o meu povo, Maica. Bom, eu sou ginecologista e obstetra, especializada em saúde feminina de uma maneira geral, assim. O meu olhar é um pouco mais amplo hoje em dia, né? Justamente nesses aspectos todos que a gente tem. E essa questão toda me fez refletir muito depois que eu também me tornei mãe e depois que eu também fui esmagada pelo puerpério. Exato.
É bem isso, Maica. E eu tive a ideia de fazer essa live porque eu também passei por isso, né? E eu agora estou atendendo muita criança e o que eu vejo? As mães reclamam disso, Maica, sabe? As mães reclamam disso todo santo dia que eu sento na minha cadeira lá, é o que eu escuto, sabe? Assim, existem, assim, na verdade todo mundo passa por isso, né? Não tem como não passar. Se a gente for ver assim, se a gente for lembrar assim de bichinho, de gata, de cachorro, depois de um mês da cria, elas estão assim, magrela, estão só o pó, né? Aquela carinha, estão se arrastando para lá e para cá, né? E elas têm muito menos preocupações e problemas do que a gente tem. Elas passam só pelo puerpério, assim, físico, vamos dizer. Imagina a gente que tem todo um contexto envolvido, né? E eu acho que a mídia, hoje em dia, ela tem um papel negativo muito ruim nessa questão. Porque a gente vê aí todas as famosas, todas não, né? Mas muitas famosas, ou as quase famosas, depois que tem bebê, exaltando, né? Depois de alguns dias, aquela barriga sarada, o Caraca. cabelo lindo, a cara ótima e tá tudo bem. E a gente acha que aquilo é o normal, quando aquilo definitivamente é o anormal. Uma mulher que teve bebê há 20, 30, 40 dias não tem como, numa situação de normalidade, estar daquela maneira. Elas estão daquele jeito, primeiro, porque elas já tinham toda uma vida e todo um corpo voltado para isso. Então, não são pessoas normais, são pessoas que vivem para aparência. Segundo, que a busca delas para voltar a essa aparência tem um interesse financeiro, né? Se ela não voltar a ser o que ela era, ela não, né, não é mais o que ela era antes. Coisa que não é assim. A gente continua tendo nossa família, continua tendo nosso trabalho, independente de estar mais 5 quilos ou menos 5 quilos acima do peso. Então, acho que é uma coisa que sacrifica muito a mulher, e a gente aqui no Brasil tem esse contexto que é muito ligado à estética, muito ligado ao físico, que é muito pernicioso. Eu vejo que isso pesa muito nas mulheres. Eu acho que se a gente tiver que se comparar com alguém, a gente tem que se comparar com alguém que é igual a gente. Então, a sua colega de trabalho, a sua irmã, a sua cunhada, a sua vizinha, elas ficaram como, né? Fisicamente falando. Ô, E a Maica, gente tem que dar. e eu acho que você vai concordar comigo também. Porque assim, eu sempre brinco assim, eu adoraria de verdade ter o corpo da Cláudia Leite. Eu acho fantástico. Assim, assim, eu olho aqui e falo, poxa, eu adoraria. Mas, cara, eu não tenho uma atividade física regular. Eu não tenho todo o preparo que ela tem, a drenagem linfática. Então, a gente também tem que ponderar o preço que nós estamos dispostos a pagar para ter aquilo. Porque querer é muito fácil. Mas será que você está disposto Uhum. também? Né? Porque também é isso, né, Maica? Existe assim todo um sistema, né, um ecossistema em volta de uma pessoa como essa para ela estar daquele jeito, né? Duvido que ela acorda, ou qualquer uma dessas, né, que acorda 3, 4 vezes à noite. Deve ter um time de babás aí dando leite artificial, esse Sim, povo nem sim. amamenta no peito, para logo voltar a tomar remédio de regime, enfim. Eu acho que isso aí não é a vida real. Acho que a gente tem que se basear na vida normal de todo mundo. E essa questão física, a gente tem que dar tempo ao tempo, porque a gravidez, o organismo entende que precisa poupar o máximo de energia para poder dar subsistência para a cria. Se a gente for pensar no mundo animal, um gato, um cachorro que vive na rua, ela não vai conseguir sair para pegar comida porque ela não pode abandonar a cria. Então, é mais ou menos esse raciocínio que o nosso cérebro ancestral de mamífero entende. Que a gente precisa poupar, que é para poder conseguir amamentar e conseguir sobreviver nessas primeiras semanas. A outra diferença é que um gato e um cachorro amamenta, sei lá, 15, 20 dias, 30 dias, um mês e meio, eu acho que deve ser no máximo. A gente amamenta 2 anos, né? Não é a mesma coisa. Não Então, mesmo. existe essa questão que ela é totalmente física, né, que tem que ser vista. Então, o organismo vai poupar tudo aquilo. Então, nas contas, vamos arredondar para uma gestante que engordou 10 quilos durante a gravidez, que um peso bom, assim, vamos dizer, 10 quilos. Se contar Ah, bebê, engordei placenta, 13. aquela coisa. Tá
duas, viu? 13. As duas Se a gente igualzinho. Mesmo peso inicial, mesmo peso final. Engraçadíssimo. Coincidência, viu? Então, se a gente contar assim para uma gestante que só aumentou 10 quilos, que é um peso saudável, razoável para a maioria das mulheres, depois que o bebê nasce, vamos contar aí uns 5 quilos, 6, bebê líquido, aquela coisa toda. Então ainda fica um restinho ali para queimar. Então, uma das coisas ótimas que existe na amamentação é porque a amamentação exige um gasto calórico muito grande. Então, produzir leite exige muita energia da mãe. Então, por isso que fala que uma das coisas boas da amamentação, entre muitas, é ajudar o corpo da mãe a voltar ao normal. Então, isso é muito bacana. Então, a mãe que tem a felicidade de conseguir amamentar, ela vai ter esse retorno ao peso, vai ter esse benefício também. Porém, a gente sabe que muita gente não consegue, o bebê não consegue, enfim, existem situações que isso não foi possível, né? Então, o organismo, ele vai entender que esse processo acabou. E aí, daí em diante, fica só um excesso de peso que o corpo meio que não entende para que serve aquilo. Então, por isso que às vezes fica muito difícil emagrecer. E eu observo que é uma das grandes angústias das mulheres. Eu quero voltar a usar a calça que eu usava antes e tudo. Eu sempre falo, tem que dar tempo ao tempo, as coisas têm que se encaixar. Você passou 9 meses grávida, não vai ser em 9 dias que o corpo vai entender esse processo. Ô, Maica, mas aí, além disso, você vê, tem essa questão do peso, tem a questão da amamentação, que não é fácil, tem a questão de você ter que lidar com o bebê, porque é todo um processo novo, principalmente as mães de primeira viagem, então é muito mais sofrido. E aí, o que você pega? Mulheres que estão extremamente desanimadas, extremamente cansadas. Eu brinco que tem preguiça até de socializar, porque era o meu caso. Eu tinha preguiça até de socializar, até de dar oi, era um oi sofrido, assim, oi com preguiça, sabe? E aí, o que acontece? O bebê começa a dormir a noite toda, a mulher para de amamentar, ela volta a trabalhar, mas o ânimo e a disposição, ela sente que não é a mesma. Libido não é a mesma, libido então, né? Libido não é o mesmo, você não tem mais aquela ânimo, aquela coisa de, vou me arrumar, vou fazer isso. E quando é que a gente vai desconfiar que não é mais fisiológico? Porque pode ter esse cansaço mesmo pela privação de sono, pelas alterações hormonais ali logo no começo, mas quando que a gente começa a desconfiar que não, peraí, talvez isso aqui cabe uma investigação, cabe ver se não tem alguma alteração orgânica por trás. Quando que a gente pensa? Se tá com uma vida mais ou menos dentro da normalidade, ou seja, se tá dormindo bem, suspendeu já o processo de amamentação, ou seja, o organismo entendeu que pode voltar às atividades normais, que não precisa ficar economizando para poder produzir essa questão de leite materno, isso tem que ser relativamente rápido. É um mês e meio no máximo, que tem que voltar ao normal. Se existe ainda muita dificuldade física ou psíquica de encaixar uma vida normal, vamos dizer assim, isso precisa ser avaliado e pode ser várias coisas. Porque o que é muito comum? A gente supervaloriza a gestante. Nós supervalorizamos a gravidez. Mas depois que nasce, parece que tudo resolveu. Não. E muito pelo contrário. Maria e o Matheus balança. É assim. Maria e o Matheus balança, larga lá. Então o que acontece? Você tem a responsabilidade de uma criança pequena, né? As demandas de uma criança pequena, que pode ser que já não está mais nem mamando, mas ainda assim é uma fonte de preocupação, é uma fonte de cansaço, mas isso tem um limite. Então, qual é o limite? Quando você já não se reconhece. Quando você entende que aquilo não é o seu normal. Quando as pessoas te dizem, olha, você está muito nervosa, ou você está muito estranha, ou você está muito chorosa, ou assim, que a atividade física não está rendendo, a sua atividade intelectual não está rendendo. É uma época que geralmente as mulheres já voltaram ao trabalho, então aquele trabalho parece uma coisa estranha, parece que não encaixa mais, que não rende mais o suficiente, isso demanda ajuda. E pode ser várias causas, né? Não, exatamente. E é isso que eu penso. O bebê já tá. Porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando que eu fui buscar ajuda? A partir do momento que eu vi que minha filha dormia a noite toda, que eu já estava trabalhando, que eu já não estava amamentando, e a coisa não rendia, o raciocínio lento, preguiça de sair.
preguiça de lazer, Maicon, você há de concordar comigo, né? Se você, eu falo isso para as mães, se você tem preguiça de fazer algo que te dá prazer, eu já acho que, não, que já é uma coisa estranha. Você não concorda, Maica? Não, preguiça das coisas que você acha que é positivo, né? Se encontrar com a amiga, preguiça de ir no salão, enfim, Sim. aquelas coisas que são consideradas legais, né? E isso dá uma diferença muito grande, isso não é normal. Mas o que que acontece? Cai naquele julgamento social que, é frescura, não, tá fazendo corpo mole, ou qualquer outra coisa do gênero, quando na verdade não é. Isso Se quando não você se, vem. ente- Isso quando não Quando vem os você mais se velhos. entende. Isso quando não vem os mais É. velhos, fala assim, eu tive 3, você tá com 1. E tem uns que ainda falam isso, né? Eu tive 3, Então, tive mas 4. Mas a questão é a seguinte, elas tiveram, minha avó, sua mãe, a minha, enfim, elas tiveram filhos numa outra época, entendeu? Outra Com época. outras demandas. Aquela coisa assim, teve 8 filhos. Cara, ela não olhou os 8 filhos, né? O maior criou o menor e foi indo assim. Não é a preocupação que a gente tem hoje em dia, o desgaste que a gente tem hoje em dia, o estilo de vida, as coisas, né? Até a alimentação que a gente tem, óbvio que não é tão saudável quanto era antes. Então a gente não vai ter o mesmo rendimento. E por incrível que pareça, acaba que o que eu vejo é que as mais cruéis são as mulheres, né? As mulheres Não, acabam sendo mais cruéis com as outras, né? A chefe com a funcionária, a colega de trabalho, a amiga, enfim, são as que mais crucificam a gente. Então, por isso que acaba que eu vejo muitas mulheres acabam guardando isso para si e sofrendo muito, porque elas têm vergonha de assumir essa situação, né? essa dificuldade. Ô, Mike, daí, tá, então é comum chegar no seu consultório com essa queixa, né? Não é uma coisa rara, Muito, muito comum, né? muito, muito. E aí a gente É assim, pensa em alteração hormonal. Existe isso? É mito? Não é mito? existem as alterações hormonais, né? Então, assim, o organismo entende que já não está mais gestante, que já não está mais amamentando, mas ele fica meio perdido de quem sou eu, para onde vou. Então, às vezes, existem alterações hormonais que elas são transitórias e que, com um tempo, o organismo acaba encaixando. E tem situações que também estão muito relacionadas com a faixa etária, então, quanto mais velha a mulher, menos vai ter essa capacidade de voltar a uma produção hormonal de uma maneira 100% adequada, que pode ser só transitória, então só uns meses isso, ou pode ser uma situação já de um déficit hormonal que seja mais contínuo. Então não adianta ficar esperando, o tempo vai melhorar. A partir do momento que viu que esse tempo seu já acabou, e isso não tem um Já número tá voltando exato, ao normal e aí nada. já não adianta mais. Além das alterações hormonais, outra coisa que fica muito largada no pós-parto é a situação de vitamina, dos oligoelementos, de tudo. Então, assim, durante a gravidez, todo mundo tá morando no laboratório, tá toda hora lá colhendo um sanguinho, quando não colhe, mas esse mês eu não vou colher exame de sangue, não precisa, não, mas entendeu? Tá viciada em colher sangue, tá viciada na bolacha buçal do laboratório, né? Todo dia quer ir lá. Toda hora quer fazer um ultrassom, toda hora quer fazer alguma coisa, mas depois que nasce, parece que não precisa fazer mais nada, né? Que é um pouco mal de mulher brasileira. Mulher brasileira, nós somos criadas, o sistema cria a gente assim. E de vez em quando no ginecologista, assim, muito de vez em quando, ir lá assim colher um Papa Nicolau, um preventivo. Aí é o que eu falo, bom, beleza, se você é só seu colo do útero, então seu colo do útero tá bom, pode ir embora. Agora, pode voltar só o ano que vem. Agora, seu colo do útero provavelmente está saudável, mas tudo que está em volta não está. Então, é muito comum, super, hiper comum, para não dizer quase 100%, que depois de 3, 4 meses, amamentando ou não amamentando, então isso é mais rápido até, está com deficiência de vitamina, de D, de B12, deficiência de ferritina. Essa fase de pós-parto é muito comum ter alterações de tireoide, que são subclínicas, ou seja, elas não trazem grandes sintomas, que se a gente não for atrás para investigar, não vai saber. Não Então, vai. além das alterações hormonais, tem essas alterações metabólicas, que são coisas super fáceis da gente resolver. Aí fala assim, adianta ir lá na farmácia e comprar o Centrum Mulher ou qualquer outra coisa do gênero? Não sei, talvez o Centrum Mulher seja o que você precisa, mas e se não for? Como é que fica? Vai, né? Você Ô, precisa de mais coisas?
Você precisa de Depois do outras segundo coisas? filho, é pior. A O que eu chance não dela entendi. ter. Depois que, por exemplo, em relação do primeiro ao segundo filho, no segundo filho, a chance da mulher ter essas disfunções hormonais de vitamina ou de oligoelementos pós-gestação é maior? Porque uma coisa Não, é a idade. se assim, a primeira gestação ela foi bem resolvida, vamos dizer assim, o organismo voltou 100% ao normal, e ela entrou numa outra gestação, ficou saudável durante essa gravidez toda, assim, as chances são as mesmas e todas as gestações subsequentes. A gravidez em si, ela não enfraquece o corpo da mulher se isso tiver recuperado de uma para outra. Agora, lógico, por exemplo, emendar uma gestação na outra, quer dizer, mal conseguiu resolver a primeira, já está engravidando da segunda. Por isso que a gente pede de uma maneira geral, um ano de intervalo entre uma gravidez e outra, um ano assim. O bebê fez um ano, agora vamos começar a tentar o segundo. Não é assim, fez um ano com o outro já com a barriga aqui, assim, né? Que a gente vê Já pra muito, assim, a sair. festinha de um ano, uma barriga gigante. Não adianta. Aí, lógico, então não é o segundo filho, é porque já entrou em campo, já detonada, né? Essa que é a questão. Isso é Então, legal. o que eu. É, Mas isso é legal você ter falado, Maica, porque assim, eu já comentando aqui, o que que aconteceu? Minha primeira gestação, eu tive muito desânimo no final, muito, muito. A coisa até que foi melhorando, eu engravidei. Aí você engravida, pronto, né? Tá grávida é o caos, né? Tá com uma pequena, outra grávida, né? Você sobrevive. E aí o que que eu percebi? Que o desânimo foi muito pior depois de ter a segunda, mas eu acho que exatamente por uma coisa acumulativa, né? Já não tinha sido reestruturada nesse ponto de vista completo, eu também não dei muito. Eu achava, até, ó, pra você ver, eu sou médica e ainda assim eu meio que fui protelando. A vida que segue, criança pequena, você tá na correria, você tá sentindo que a vida ainda não voltou ao normal, mas você meio que vai levando. Só que isso tem repercussão, mas que inclusive no casamento, muitas mulheres começam a ter problemas no casamento, começam a ter problemas no emprego, porque ninguém aguenta o mau humor do ser humano, né? Problemas para dormir, imagina. a questão é a seguinte, porque na primeira gravidez, ou com um filho, você tem um grau de demanda, uma quantidade de demanda, né? Tendo dois filhos, quer dizer, você nem terminou de atender o primeiro, já tem que atender o segundo, então a questão é tempo, as 24 horas elas não são suficientes. E outra coisa também que colocaram, né, que jogaram a bomba no nosso colo, que a gente é obrigada a dar conta de tudo. Então, ainda tem pessoas que têm assistência dentro de casa, para um serviço doméstico, uma pessoa que ajuda a olhar a criança mais velha, mas a grande maioria das mulheres não tem, né? E ainda tem que trabalhar fora, e ainda tem que deixar a janta pronta, e assim vai. Quer dizer, é muita coisa para uma pessoa, o corpinho só não aguenta isso tudo. Então, por isso que tem que estar muito mais reforçada, com muito mais ferramentas para conseguir passar porque isso é uma guerra, né? Na verdade, assim, é massacre todo dia. Criança pequena, demanda de trabalho, e assim, você voltou para o seu trabalho, ninguém quer saber se você tem filho lá em casa, se você dormiu à noite ou não, etc. Você tem que estar bem, porque você se propôs a isso. E é outra coisa que é Produtiva, muito cruel. É outra coisa que é bem muito cruel. produtiva. Extremamente cruel com a mulher, porque o que acontece? A primeira coisa que ela abre mão é justamente da vida profissional. É a Ai, primeira coisa que ela abandona. Ah, não estou dando conta, a primeira coisa que ela vai implodir é aquilo. E todo mundo sabe que para sair do mercado de trabalho é super fácil. Mas para voltar daqui 2, 3, 4, 5 anos, o barco já andou. Tchau, amiga. Você não sim. consegue mais. Você vai conseguir um emprego pior, com um salário pior, numa situação mais inadequada. Então, assim, tem que se agarrar naquilo que tem e fazer o contrário, fazer deslanchar aquilo. Sim. Então, por isso que a gente precisa de mais suporte. E eu acredito assim, é uma palavra que está na moda, mas que algumas horas encaixa, a tal da sororidade. Se É. você tem uma colega que está passando por isso, se você tem uma pessoa da sua família, realmente acolher de verdade. Olha, deixa aqui, às vezes o neném já está maior, já consegue ficar com outras pessoas. Olha, deixa aqui que eu vou ficar com ele. A criança está um pouquinho maior, olha, eu vou levar no shopping um pouquinho, para justamente ela ter esse tempo de qualidade para si, que seja para dormir, que seja para ir para o salão, que seja para fazer qualquer coisa. Ô, Mike, isso é Mas eu importante vejo. pelo seguinte: o que que acontece? Se a mulher abre mão de trabalhar por uma opção dela, é uma coisa de vida, eu quero.
Eu não quero trabalhar, eu tenho condição financeira, não quero trabalhar, sonhei com isso, tudo bem. Agora, essa coisa de abandonar sua vida profissional, isso acaba, isso detona o psicológico de qualquer um, porque aquela criança vai crescer, vai chegar numa determinada fase que ela não vai te demandar a mesma atenção, só que o tempo passou e a sua reinserção no mercado de trabalho é muito mais difícil, que nem você mesma falou. E fica o quê? Fica aquela sensação às vezes até de inutilidade. Eu converso com muitas mães, porque agora eu tô atendendo muito mais criança que adulto, né? Então eu percebo essa queixa, sabe? De muitas mulheres que abandonaram o emprego e que depois falam, não consigo voltar, não consigo voltar, fico dependente, eu não gosto de depender. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ponderar, sabe, né? Na hora de fazer essas escolhas. E outra coisa que você falou, que eu acho muito importante também, mas que a gente frisar é o seguinte: abrir mão de lazer é uma das coisas que vai contribuir para diminuir a produtividade. A gente sempre acha que o lazer é o supérfluo, né? Então, na hora de administrar o dia, de administrar os afazeres, o que você corta? Eu vou cortar o lazer porque ali é perda de tempo. Não é perda de tempo aquilo lá, aquilo ali vai recarregar suas energias, né? E assim, outra, além do lazer, é a atividade física, né? Porque ela fica é o último item, quando deveria ser um dos primeiros, porque tendo uma atividade física de verdade, né? Só que eu tenho raiva quando eu pergunto: o que você está fazendo de exercício? Estou fazendo caminhada. Cara, não, caminhada não é exercício, né? Vamos falar a verdade, vamos fazer atividade física de verdade, tá? Também é isso, eu não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar o bebê. Eu falo, bota o neném no carrinho e vai andar. Mas assim, vai andar acelerado. Ou olha, dá pro pai, né? O que eu falo, ajudou a fazer? É seu também? Então daqui, ó, 40 minutos ele é só seu. E vai fazer alguma coisa. Quanto academia, quanto lugar hoje tem espaço kids para deixar a criança pequena ali para rapidão fazer. Então assim, aula online que tá cheio hoje em dia também, né? O nenê dormiu, vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que é meio a meio, né? Meio assim, metade é o sistema que joga a gente para baixo, e joga mesmo, né? Joga pesado. E a outra metade é falta de iniciativa. Então, assim, as minhas gestantes que eu faço parto, eu não deixo a bola cair, não, porque eu fico de olho, eu vejo no pós-parto que a gente tem que ver, geralmente entre 2 e 3 meses que não teria um motivo, né, oficial para ver, porque pelo parto já está tudo resolvido. Eu peço para ver, que é justamente quando começa a cair isso tudo, vitamina, hormônio, enfim, tudo vai dando, começa a dar sinal que está errado. Se tá tudo ok, depois de mais uns 3, 4 meses eu vejo de novo, eu fico em cima. Se tá tudo bem, ótimo, mas qualquer sinal de alteração, eu já entro em campo para ajudar a resolver dentro da situação de cada uma. Então, tem gente que está amamentando, tem gente que não pode usar determinada substância, tem gente que não tem condição de fazer uma atividade física, enfim. A gente tem que entender aquele ambiente e fazer o máximo que a gente consegue. Mas assim, tem muita coisa que consegue fazer. Sim. Mas precisa desses 50, pelo menos 50% nosso. Não adianta colocar a culpa só no, não tenho quem deixar o bebê, Sim. eu não tenho dinheiro para academia, eu não tenho. Sabe, tem que tirar as desculpas no meio, porque senão a coisa não acontece. Ô, Maica, e você também comentou uma coisa que eu queria que a gente falasse melhor. Que, assim, as deficiências de vitaminas, deficiências de oligoelementos, né? Magnésio, zinco, selênio, enfim, eles também interferem nesse processo, só que também não existe um polivitamínico mágico que vai ser universal. Eu falo isso porque às vezes também, até para criança que chega lá no consultório, a mãe acha que, eu quero fortalecer, a criança me passa um polivitamínico. Não é assim. Você tem essa visão mais personalizada e integral da pessoa. Eu tenho uma admiração muito por essa questão. Por quê? Porque não é uma fórmula mágica para todo mundo. Você tem que ver o que está faltando naquela pessoa para repor o que está faltando, né? A gente tem que tirar uma foto, né, para poder analisar. Então, assim, precisa fazer os exames, é aquilo que eu estava falando, toda hora tá fazendo um exame quando tá grávida. Depois, quando nasce o bebê, não tem 5 minutos para passar no laboratório para colher um exame, por favor, né? Não tive tempo.
Então é isso que eu falo, tem que ter iniciativa também para sair do buraco, né? Não vai, nenhum guindaste vai te tirar de lá de dentro do buraco, você tem que sair sozinha. A gente ajuda, a gente é ponte, a gente dá as ferramentas, mas precisa fazer por onde. Precisa avaliar tudo isso daí, e isso é tão fácil de resolver. E assim, eu fico super feliz. Eu recebo também muitas pacientes que não fui eu que atendi no pré-natal, que não fui eu que fiz o parto, e que depois, geralmente, entre 6 meses e um ano do pós-parto, elas veem que não estão bem, e alguém indica, e aí acaba que elas vêm para mim. E tem duas situações. Algumas que já não estavam bem durante a gravidez, então, assim, que já tiveram uma gestação que faltou alguma coisa, vamos dizer assim, e já chegam para o parto faltando coisa básica, vitamina D, por exemplo, né? Tá sem vitamina D e quando chega ali, 6 meses depois, amamentando, aí que não tem nada mesmo. Coisa simples que a gente consegue resolver. E tem gestante que estava bem durante a gravidez, foi tudo tranquilo, mas que naturalmente, pela correria da vida, acabou tendo essas deficiências. E que a gente consegue corrigir. Hoje ainda eu atendi uma paciente que foi justamente esse caso. O bebê está com 1 ano e 2 meses e ela estava bem, ela me trouxe alguns exames que ela tinha feito no finalzinho da gravidez, até que estava tudo em ordem. Mas agora ela estava assim, péssima, com falta de coisa básica, né? Então agora, depois dessa questão do Covid, todo mundo aprendeu que zinco, que vitamina D, que eles são fundamentais para a imunidade, mas são fundamentais para tudo. Então, adianta ir lá também e comprar o negócio pronto? Não, porque pode ser que precisa de mais do que está ali ou que nem precise disso. E ela voltou hoje, depois de 30 dias que a gente já estava corrigindo algumas coisas, organizando tudo, e ela voltou a jogar tênis. Estava super feliz que ela voltou essa semana já a jogar tênis, porque simplesmente ela não tinha vontade, ela não tinha ânimo, ela não tinha iniciativa de jogar, e assim, a gente corrigiu, então isso é um círculo virtuoso, porque aí ela começa a jogar, aí ela entende que ela tem que comer melhor para poder ter um rendimento melhor no esporte, aí ela começa a emagrecer, aí ela fica mais feliz, aí ela come melhor ainda, ela rende mais no esporte, aí ela rende mais no trabalho, ela fica mais feliz em casa, é óbvio que o relacionamento fica melhor também. Então, assim, cada uma tem um caminho para começar a trilha, mas é importante entrar nessa trilha de saúde, nessa coisa positiva. Então, em alguma coisa a gente tem que se agarrar, né? Ô, Maica, e muita gente acha que tomar polivitamínicos é uma coisa livre de efeitos colaterais. Isso é uma guerra, às vezes, que eu pego lá no consultório com as crianças, principalmente, né? Sai tomando um monte de polivitamínicos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existe competição entre um e outro, e você pode ter intoxicações por excesso de alguns elementos, não é? Que também, às vezes, tão prejudicial, às vezes, até você mesmo, por excesso de vitamina, pode estar causando sintomas, não é verdade? Assim, o que tá na moda agora, e que eu tenho visto muito no consultório de 2, 3 meses para cá, mas muito mesmo, níveis altíssimos de vitamina D, assim, de uso sem controle, níveis altos de zinco, então tudo isso que tá na moda, algumas alterações de enzimas do fígado, porque entrou na moda tomar aí, cada um toma o que quer, de corticoide, de vermectina, enfim, não vou entrar no mérito disso, mas enfim, a automedicação em geral é uma via de que em alguns casos pode dar muito errado. Então, esses remédios para emagrecer também, que é uma loucura que todo mundo entra meio que sozinho, né? Uma comadre ensina para outra e acaba usando isso, e também tendo problema. Então, mesmo essas coisas ditas naturais, que também podem trazer toxicidade, então não é bem assim. Se quer fazer, tem que fazer do jeito certo. Para fazer do jeito certo, tem que ter assistência de uma nutricionista, de um médico, enfim, alguém tem que ajudar para ir no caminho correto, né? Quando você está falando em repor, você já tá pensando em algo que está faltando. Por isso que eu digo, às vezes, para o paciente, é diferente de você pegar, por exemplo, um suplemento ele vai ter, às vezes, ali doses fisiológicas. Quando você está repondo, você está repondo uma deficiência, né, Maica? Não é simplesmente, porque se for só para comer o fisiológico, você vai na alimentação e come e acabou. Você está em falta, às vezes. Mas você tem que ponderar que uma coisa compete com a outra. Então,
você às vezes está tomando uma vitamina que está competindo com a outra. Tem alguns polivitamínicos que têm vitaminas que são completamente incompatíveis juntas. Você já deve ter visto essas, né, Maica? Assim, tipo, Então, assim, tem, ou toma uma coisa aqui, outra ali, vai somando e não dá muito certo. Outra questão também que influencia muito essa baixa de energia, às vezes, no pós-parto, é um método contraceptivo que não é o adequado. Então, alguns métodos que eles acabam exacerbando ainda mais esses sintomas, né? Que não seria o adequado para ela, mas que acabou que por algum motivo é aquilo que está sendo usado. Outra questão, não utilizar nenhum método contraceptivo também, às vezes acontece. Eu sempre, assim, o paciente vem 40, 45 dias, eu já pergunto, quer engravidar quando? A maioria fala, Deus me livre, mas eu quero engravidar. Todo mundo fala isso. Eu falo, bom, então tá bom, então vamos escolher aqui algum método. Porque senão é isso aí, é emplaca um no outro mesmo, cria gêmeos, né? É, verdade. quem fala, não, eu quero engravidar logo, ótimo, vamos arrumar a casa para poder engravidar esse logo que é possível, que é saudável, mas engravidar de uma maneira ok. Saudável, né? Quem não quer engravidar tem que escolher um método contraceptivo. E o que, que eu vejo também? Essa questão muito de redução de libido, porque está sem nenhum método, o que, que acontece? Quando vai ter relação, qual é o medo que vai ter? Não posso engravidar. Não posso engravidar, logo desliga a libido. Primeira coisa é isso. E como relaxar, né? Não tem como relaxar É uma mais. reação, uma reação de defesa que o organismo tem, né? Bom, se eu fizer isso, é aquilo que vai acontecer, né? Então, assim, se eu tô sem nenhum método, eu tenho o risco de engravidar. Logo, se eu transar, eu vou engravidar de novo. Engravidar de novo eu não quero, logo eu não quero Não transar, porque é quero. isso que fica. Então, precisa escolher um método, e aí cada pessoa tem o que vai se encaixar melhor. É outra questão também de sentar e conversar, porque nem sempre o mais simples, o mais fácil, o mais acessível, o mais barato, o mais isso, o mais É aquilo o vai ser o melhor melhor. para você. É, E tem que resolver isso dependendo, também. e dependendo da clínica que a paciente esteja passando, é, pode exacerbar os sintomas, né, Maica? Questão hormonal. Se não tiver com a questão hormonal adequada, dependendo do método que você escolher, aquilo pode exacerbar os sintomas, não pode? Assim, ou a própria característica do próprio método Antes, contraceptivo, isso trazer algum grau de efeito colateral que não é aceitável. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Tem alguns tipos de anticoncepcionais, de métodos anticoncepcionais, vamos colocar assim, que eles pioram muito a qualidade da pele, eles induzem muito a acne, a ter muita espinha, a ter muita oleosidade. Cara, qual é a última coisa que você gostaria de ter nesse momento que você já está acima do peso, cansada, de saco cheio, com acne? Vai olhar no espelho e vai ver aquela cara de choquito? Lógico que não. cara de choquito é ótimo, mas é difícil, Então, assim, realmente. e é um momento que fisiologicamente é favorável ter o aparecimento de acne pelas questões hormonais que já vem da gravidez, enfim, toda uma história. Então, assim, você tem que pensar nisso tudo. Não existe método contraceptivo perfeito. Existe aquele que vai ser o mais benéfico naquele momento para você. Então, isso precisa ser conversado. E também com coisas simples. Também chega muita paciente lá que não está com o método adequado. O resto todo tá ok. A gente conversa, vê o que, que é melhor, vê o que, que é mais benéfico, sem preguiça, porque óbvio que para mim muito mais fácil é dar receita de uma pílula. Ó, toma aqui essa pílula, beijo, tchau, até o ano que vem. Não. Óbvio que é do que sentar e conversar, olha, a gente pode usar o DIU e pode ser assim, assim, tem isso de bom, tem isso de ruim, a gente pode usar os implantes, isso tem de bom e de ruim. Você pode operar, seu marido pode operar. Eu acho que eu sou a campeã de indicação de vasectomia na cidade. Os urologistas devem, assim, vários. Você tem ideia? Eu sei telefone de cor de 3 colegas, assim, ó. Olha, eu queria muito que. Quando elas falam assim, eu queria que meu marido operasse. Ótimo, ó, toma aqui. Eu coloco no receituário, meu receituário, olha, entregue isso aqui nas mãos dele. Pronto. Não quer mais engravidar mesmo? É o método que vocês escolheram? Tá aqui, ó. Tá aqui o número, vai atrás. Mas, de novo, né? O urologista não vai bater na porta do seu marido. E é um Não procedimento vai. super simples, né, Mike? Super simples fazer vasectomia, sedação, a pessoa sai no mesmo dia, assim, né? Porque tem muitos homens que ficam com medo, que não querem fazer, ficam naquela resistência. Às vezes acham, vou ficar impotente. Não tem nada a ver, é um procedimento super simples, super seguro. E a pessoa é só sedação, rapidão, não fica internado.
Então, É que assim, a gente uma vive, decisão. nós vivemos numa sociedade que ela é machista, né? Então, tanto a sociedade é machista que para os homens tem um método e para as mulheres tem 150, todos imperfeitos, não tem nenhum 100% perfeito. Pô, será que já não deu tempo de resolver alguma coisa pro lado masculino? E eu falo, não é injusto, a mulher já engravidou, já passou pelo parto, já passou pela amamentação. Pô, o cara não quer fazer uma vasectomia, não dá também, né? Vamos lá, gente, vamos jogar em equipe. Então, quando tem essa disposição do casal de realmente não engravidar mais, é um excelente método. Pronto, acabou. Se o cara pensar, olha, vai fazer a vasectomia e vai ficar tudo bem, porque vai ficar todo mundo relax, na paz, que não vai mais engravidar, e a libido naturalmente vai subir, não vai ser melhor para todo mundo? Acho que tem que pensar no conceito geral da coisa, né? Uhum. E quanta gente, viu, Maica, tá sofrendo por aí, você não tem noção. Ah, né, você com certeza tem mais noção até do que eu. Tá sofrendo por aí com essa história de desânimo, protelando, porque, e é bem isso. Você tá ali desanimado, pó da goiabeira, não aguenta mais nada, e você tem que aceitar, levantar a cabeça e ir. E muitas mulheres não correm nem atrás de se cuidar mesmo, porque na cabeça delas é colocado que ela tem que dar conta. Você tem que dar conta. Você está se arrastando, mas você tem que dar conta. Entendeu? E buscar ajuda é sinal de fraqueza, é mulher fraca, eu tive 3, você tá com 1 e tá reclamando, não tá dando conta. É sempre esses mesmos comentários que você escuta, sabe? Que é uma baita de uma ignorância, porque às vezes é orgânico. Eu já cansei também, viu, Maica, de mandar mesmo paciente para. Como eu não faço essa reposição, né? Não tenho expertise para fazer isso, eu canso mesmo de falar: olha, não é normal. Seu filho tá dormindo? Tá tudo certo, não tá nada desabando, então não é normal. Não é normal o jeito que você tá, você pode procurar ajuda. Porque não tá certo isso, entendeu? Eu canso de ver mães falando assim: não, mas a criança dorme mal, mas eu tenho que aceitar, porque eu tive filho. Tem que aceitar o quê? Não, vamos ajustar o sono dessa criança e vamos ajustar o seu. A criança precisa dormir, mas você também merece. Você também merece Uhum, dormir. O que é isso, gente, né? Elas acham que meio uhum. que tem que sofrer mesmo, porque ela optou por ser mãe, então o sofrimento faz parte, mas também não é desse jeito, né, Maica? Não é desse jeito. Assim, o que, assim, a situação ela vai acontecer, né? Essa situação, assim, a grande maioria das mulheres vai passar em todas as gestações, em uma só, enfim. O que vai diferenciar entre uma pessoa e outra é a atitude que ela vai ter frente a isso. E a gente tem que entender que cada um, dentro dos seus recursos, dentro do que consegue, tem uma série de coisas para serem feitas. O que não dá é para ficar sofrendo calada, achando que isso tudo é normal, aceitando que os outros digam que isso é normal, porque não é normal, ou de alguma forma é normal porque é uma coisa que vai ter que passar mesmo, mas que tem um monte de solução para ter. Mas é o que eu digo, precisa de iniciativa, que foi o que eu falei. Como foi essa paciente que eu atendi. Ela estava já, segundo ela me disse, já estava reclamando disso há muito tempo, mas estava ali, se entupindo de carboidrato, sentada ali, né, reclamando da vida, eu não sei trabalhar, porque não dá, porque não sei o quê. Uhum. Meu, vamos lá, qual vai ser? Você tem algumas coisas para escolher. O que você quer arrumar primeiro? Não, eu quero voltar a fazer o exercício. Ótimo. Examinei, estava tudo bem. Já tinha sido parto há um tempão. Tava com medo de fazer atividade física 1 ano e meio depois, 1 ano e 2 meses do bebê. Ah, pelo amor de Deus, né? Lógico que não. Ah, porque alguém me disse, porque. Não, vamos lá, vamos examinar. Examinei, tá bom, pronto, pode ir embora, pode ir já. Quer ir pro CrossFit? Pode ir agora. Vai lá, já Pode ser desce lá, já agora. faz a matrícula. Pode ir. Então é isso, acho que a gente tem que, agilizar as coisas, mas tem que ter iniciativa, não vai ter pílula mágica para as coisas, não. Sim, eu tive pós-partos assim que foram difíceis, não foi nada catastrófico. Eu amamentei bastante, então assim, eu tive a primeira, dei de mamar 2 anos, voltei para trabalhar com uns 4, 5 meses, trabalhando pouco, depois fui voltando, estava com o trabalho assim praticamente normalizado. Decidi a hora que eu quis ter outra, estava tudo bem comigo, tive a outra, amamentei mais 2 anos, quer dizer, eu emendei 5 anos, né? Que foi mais até 1 ano de gravidez, 2 amamentando, mais um grávida, mais 2, não, foram 6 anos. 6 anos.
Mas assim, foram 6 anos ótimos, né? Foram 6 anos maravilhosos. Mas sabe qual é a coisa boa? Foram 6 anos que ficaram lá atrás. Eles acabaram, entendeu? Já Eles não mudou vão de mais fase, né? acontecer de novo. Eles não vão acontecer de novo. Mudou de Então tem que fase. pensar isso, né? Assim, a criança cresce, né? Não vai ficar dando trabalho todo, mas assim, você não vai ficar esperando a criança ir para a faculdade para levantar e para fazer uma atividade física. Você não vai ficar esperando a criança, né, casar, sair de casa para você tomar uma atitude com você É, mesmo. Pô, vai lá, corta o cabelo, faz uma mão, passa um batom, troca uma roupa, enfim, para cima, né? É isso. se respeitar, exatamente. Ai, Mike, eu acho que a gente passou a mensagem para essa mulherada e se cuidar, porque é necessário. E eu digo sempre para as mães lá dos meus pequenos, né? Se você não estiver bem, você não vai ser a melhor mãe que você pode ser. Porque isso é verdade. Se você não tá bem, não tem o que. Não existe milagre, Mike. Você precisa estar bem. Até para você poder ser uma boa mãe para seu filho. A melhor mãe que você consegue ser, entendeu? Você precisa estar bem Mas, emocionalmente. mas olha só, para isso acontecer, tem uma palavra muito mágica, que é a palavra não. A palavra Não. não. Assim, mulher já tem um pouco isso, de falar sim para tudo. Depois que nasce uma criança, parece que dá um tilt no cérebro, que você acha que você é obrigada a criar todo Aceitar mundo. tudo, né? Criar um funcionário da sua empresa, resolver os problemas da sua empregada de casa, criar aquele sobrinho daquela sua cunhada folgada. Você começa a falar sim para todo mundo, amiga. Você acha que você vai ter tempo para você? Se você fala sim, se você quebra galho para todo mundo, não vai. Então, Não vai. aprenda essa palavra mágica. Olha, pois é, não posso. Hoje eu não posso. Talvez semana que vem. Olha, eu não posso ficar com o sobrinho agora, mas eu posso. Entendeu? E vai levando. Entendeu? É isso. É bem isso mesmo. E ó, Maica, muito obrigada por ter aceitado. Quero Eu que fazer outro agradeço. alerta para todo mundo aqui, que começamos o outubro rosa, mulherada, vamos olhar a mama. Não é verdade, Maica? É hora, né? Mas atrás da mama, eu acho que o Outubro Rosa é ótimo, mas assim, atrás da mama existe uma mulher. Vamos parar de achar que mulher é só preventivo e mamografia. Meus amigos, tem uma pessoa em volta disso. Entendeu? E é Sim, com isso que tem que certeza. ir atrás. Já aproveita, né? Já aproveita, já faz um check-up geral, porque, gente, vamos viver. Preguiça de socializar. Eu cheguei nesse ponto, Maica. Preguiça de socializar, de falar assim, eu adoro assistir seriado, é meu programa de índio predileto, é sentar e maratonar em seriado. Chegou num ponto em que eu tava com preguiça de raciocinar. Não quero assistir isso, não. Tô com preguiça de raciocinar. Não quero raciocinar isso, não. Prefiro ficar aqui no Instagram, porque eu não preciso raciocinar. No Instagram eu só fico vendo foto, né? Não dá, né? Mas, ó, gente, obrigada a todos. Maica, muito obrigada por ter aceitado. Você sabe que eu te admiro profundamente, grande profissional, tenho total confiança em você. Sou sua paciente também, todo mundo sabe. Eu só chamo gente que eu conheço aqui, que eu tenho, né? Então, eu te agradeço profundamente por ter aceitado. Viu? Uma honra fazer uma live com você, viu? Muito obrigada pelo espaço, né? Assim, você que está cuidando tanto das mães, assim, de ter esse olhar, né? De querer ajudar nisso, porque é realmente isso que você falou. Para ser não só uma mãe melhor, como uma pessoa melhor De para uma todo forma mundo, geral. tá? Podem sempre contar comigo, você sabe que você conta comigo, que você mora no meu coração, e é isso. Obrigada. E ó, só antes da gente finalizar, já vou avisar pro pessoal que tá aqui que semana que vem vai ter uma outra live também para as mães. Maica, a live vai ser muito boa. Vai ser uma live com uma psicóloga, a Ana Flávia Vaz. A gente vai falar sobre síndrome do impostor, que é uma síndrome que acomete muitas mulheres, principalmente mulheres que são até bem conceituadas, mulheres que estão bem profissionalmente, que são aquelas mulheres que são extremamente bem preparadas, mas se sentem uma farsa. Se sentem como se não fossem boas o suficiente. Elas ficam o tempo inteiro achando que vão descobrir que ela não é tão boa, então ela tem que dar o máximo de si e nunca ela é boa o suficiente, sabe? É uma síndrome extremamente comum nas mulheres, é uma coisa que limita muito.
Na classe médica, então, é quase que epidêmico esse tipo essa síndrome e acomete mais mulheres do que homens, né? Então, talvez também porque a mulher já sofre muito com machismo, com tudo isso, então ela já meio que vem com isso, né? Já entranhado na cabeça de que é menor, de que tem que provar que é alguma coisa para ter seu lugar no mundo. Então, a gente vai falar sobre síndrome do impostor. Baita Ah, live. bacana. Vai ser muito boa. Bacana, vou assistir então. Ai, vai ser muito boa. Quinta-feira que vem, 8h30 da noite, horário de Campo Grande, 9h30 de Brasília. E eu agradeço a todos por que nos assistiram. Maica, de verdade, meu amor, obrigada, viu? Beijo a Beijo, todos. Neisa. Beijo para Tchau, todo mundo. Tchau. tchau.